Olá, este é o Palavra Falada, programa que leva a literatura de língua inglesa para além da sala de aula. Eu sou João Pedro Amaral, professor aqui da UFSM, coordenador do projeto, e hoje, juntamente com os meus estudantes Max Araújo e Rubens Reis, nós vamos analisar o conto O Jovem Goodman Brown, de Nathaniel Hawthorne. No programa de hoje, a gente vai apresentar um pouco sobre essa obra, falar um pouco sobre o autor, analisar com mais profundidade alguns dos personagens e eu vou convidar os meus alunos Rubens e Max para comentar um pouco da experiência que eles tiveram em trabalhar com esse conto em sala de aula. Eu gostaria de lembrar que o Palavra Falada é um projeto de extensão do curso de Letras em Inglês, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a TV Campus. E o nome é uma homenagem do extinto programa de mesmo nome, do professor Paulo Roberto Araújo, na Rádio Universidade. Então, esse bookcast, de certa forma, é uma homenagem a ele e ao extinto programa. Então, antes de apresentarmos o enredo do conto O Jovem Goodman Brown, em inglês Young Goodman Brown, eu vou convidar o Rubens Reis para comentar um pouco sobre o autor, Nathaniel Hawthorne. Então, o Nathaniel Hawthorne, ele é descendente de uma família de juízes, né? Ele nasceu em 1804, os seus avós, bisavós, pais eram juízes das feiticeiras ali em Salem, né? Cidade onde ele nasceu, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E ele, durante a sua vida, tentou se desvencilhar ali dessa narrativa que envolvia a família dele. Então, a priori, o nome Hawthorne, né, passou a ser Hawthorne, onde ele adicionou um W para se distanciar dessa origem ali, que especialmente dessa carga que a família dele carregava nas costas de julgar as pessoas por algo tido ali naquela época. Hoje vemos como apenas uma crise social movida a um medo irreal e ilógico de, especialmente, mulheres. Então ele se distanciou, né, mudando o sobrenome dele dessa forma, então. Ele sempre faz críticas a esse estilo de vida nas obras que ele tem. Ele escreveu A Letra Escarlate, que é bem mais conhecido do que o conto que a gente vai analisar. E elas também rondam, né, essa narrativa de mulheres sendo colocadas numa situação social de inferioridade ou de julgamento. E ele sempre critica a partir desse escopo, né? Especialmente por conta da história que ele carrega da família e tudo. Então, agora, depois dessa contextualização, a gente vai apresentar um pouco sobre o enredo, talvez fazer um resumo da obra para quem não conhece. Então, eu, Max e Rubens, a gente vai tentar apresentar um resumo dos eventos da história. Esse é um conto narrado em terceira pessoa que se passa no século XVII nos Estados Unidos, na pequena cidade de Salem, em Massachusetts, e cujo protagonista é o rapaz do título do conto, chamado Goodman Brown. E ele é um jovem recém-casado com sua esposa Faith, e nesse dia ele tem um compromisso à noite e ele precisa sair de casa e deixar a esposa sozinha, né? Então a gente começa o conto nessa discussão entre ele querendo deixar a esposa em casa para ir num evento que ele não diz sobre o que é, no meio da floresta à noite. Ela querendo que ele fique em casa porque ela provavelmente teria pesadelos se ele não tivesse, né? Então o conto começa, né, nessa discussão. E ele decide, então, ir e deixar a Faith em casa. E à medida que ele entra na floresta, né, que começa a acontecer alguns eventos um pouco mais obscuros, né? Você se lembra o primeiro personagem que ele encontra, né, nessa floresta, quando ele vai para essa jornada? Primeiro ele encontra um senhor, aparentemente um pouquinho mais velho do que ele, que está vestindo ali as mesmas vestimentas. Junto com esse senhor, que até a gente vai comentar um pouquinho mais tarde quem ele realmente é, ele acaba encontrando a ex-professora de catequese dele. Ele também ouve algumas conversas onde pessoas ali da cidade grande, e ele também vai se encontrar dentro dessa floresta até o convento final, mais tarde no conto. E quando ele chega, né, nesse convento final, ele se distancia desse homem misterioso que ele encontra no início, né? Ele quer se distanciar, não quer fazer parte desse evento, que a gente vai falar um pouco mais tarde.
e ele, a certo ponto, ele meio que se apavora com tudo aquilo que está acontecendo, começa a rezar e identifica a voz da esposa, né? Junto com dessas pessoas eminentes na sociedade, a voz da esposa. E simplesmente esse protagonista, o Goodman Brown, acorda e o próprio narrador, que é uma voz narrativa em terceira pessoa, que até então tem acesso aos pensamentos dos personagens, até esse narrador ele se questiona se o Goodman Brown teve um sonho ou se aquilo foi realidade. E depois que ele acorda, ele começa a ficar cético e duvidar das pessoas, né? Então ele se afasta um pouco das pessoas da alta sociedade de Massachusetts e até da própria esposa Faith. E o conto acaba com a morte dele, né? O tempo passa muito rapidamente em um parágrafo, da juventude até a morte dele. E até a morte ele teve um ceticismo contra, enfim, com as religiões e sobre o que ele viu aquele dia na floresta. Esse conto de Nathaniel Hawthorne, o jovem Goodman Brown, ele pode ser considerado um conto simbolista, né? Para quem não sabe o que é simbolismo, né, é uma escola, uma tendência literária em que buscava atribuir ideias abstratas a objetos, personagens, né? Por exemplo, convencionalmente a gente sabe que a pomba branca, por exemplo, que é um animal, pode representar uma ideia abstrata que no caso seria a paz. E aqui nesse conto nós temos vários elementos, personagens, espaços, objetos que representam outras coisas e que a gente vai partir para análise a partir de agora, né? Mais especificamente, nesse bloco, então, a gente vai fazer uma análise de 3 personagens desse conto, Young Goodman Brown, né, o jovem Goodman Brown. E eu gostaria de começar com um personagem que não é tão usual assim, e eu gostaria de começar pedindo para Max Araújo responder se a floresta, Max, pode ser considerada um personagem nesse conto. Olha, partindo das nossas discussões em aula e discussões que eu e o Rubens tivemos, nós acreditamos que sim. Nós começamos interpretando a floresta como apenas o espaço, porém, através de toda a influência que ela tem no personagem e nos outros personagens que aparecem também, a gente acredita que sim, que a floresta não é apenas um espaço e tempo, mas assim, ela é um personagem, porque ela personifica muitas ações, ela influencia o Young Goodman Brown a partir mais para a loucura e também pela perca da própria fé dele. E tem uma passagem onde o Young Goodman Brown fala que a floresta está rindo dele, como se fosse uma pessoa e não apenas um lugar, o que também leva ele a rir de volta e começar a partir para essa loucura aí também, para os eventos que a gente conhece lá no fim do conto. Então a floresta tem ações, né, e tem interações com outros personagens, né? Intenções, talvez. Intenções também, né? Quais seriam as intenções dessa floresta? Levar, talvez, o Young Goodman Brown, que a gente vai analisar a perca da faith, da fé, já entrando no nome como símbolo também, e levando ele do começo do conto como ser uma pessoa até o fim do conto, onde ele já seria outra pessoa. Então, aproveitando essa deixa, ia convidar o Rubens Reis para falar um pouco e dissertar sobre essa personagem, que, na minha opinião, é uma das mais interessantes do conto, a Faith. Sim, a Faith, na verdade, ela é esposa do Young Man Brown. Ela, além de ser a esposa dele, é um casamento muito recente. E ela é descrita como uma mulher jovem com laços rosas, né, na cabeça. Quando a gente fala sobre as simbologias envolvendo essa personagem, eu queria primeiro começar com o nome dela, Faith, que numa tradução literal do inglês seria fé, né? E a gente percebe que essa fé do personagem, ela vai assumir sentidos ambíguos no decorrer de todo o conto. Então tem vezes que ele vai falar, tipo, meu Deus, eu quero estar com a minha Faith deitado, descansando, deitado no seu colo, como a gente, né, tende a buscar conforto na fé, né? Ele também pensa isso diversas vezes e ele sempre volta para ela quando ele tá perdido na floresta escura, né, noturna. Ele tá ali sempre pensando, como eu queria estar com a minha Faith nesse momento e tudo. Então, ela é atribuído a ela esse papel de fé, de crença, né? Principalmente porque para encontrá-la, ele teria que voltar para casa. Que a casa geralmente é o lugar onde a gente faz a comunhão com os nossos, né? Com as pessoas que dividem a crença que a gente carrega.
E além desse nome que remete à ideia de fé, a gente vai ter também a característica física dela, que seria o laço rosa. Quando a gente fala de rosa, o rosa ele assumiu a posição de feminino apenas por volta ali de 1950, tá? É bem recente, por motivos de marketing, de propaganda. Então os meninos ficaram com azul e as meninas com rosa, mas antes não havia essa distinção de cores entre gêneros, tá? Então o rosa nesse momento ele vai simbolizar a delicadeza, ela vai simbolizar especialmente a pureza que a Faith carrega consigo, né? Que justamente é essa delicadeza que ela tem enquanto pessoa, o lugar onde ele pode voltar para ter um colo, né? Então ela vai carregar esse símbolo, que aí a gente vai ter um outro simbolismo que vai além da cor, né? Especialmente quando ele, na sua andança ali por dentro daquela floresta, percebe vozes muito similares com vozes que ele vai reconhecer ali das pessoas da cidade. Tanto pessoas que são tidas como pecadoras, como criminosos, assassinos e tudo, como também os próprios clérigos, né? Tem pessoas da alta patente da sociedade, o próprio pastor da igreja ali do local, estão ali sendo ouvidos por ele. E ele acaba vendo esse laço da Faith em um galho. E ele pensa: meu Deus, perdi a minha Faith, perdi a minha fé. Então, nesse momento, quando ele fala perdi a minha Faith, com a ideia de que ele perdeu a fé nas pessoas que ele acreditou a vida toda, né? E por ele estar ali numa relação, digamos, recente, né, de casamento com a Faith, ele meio que perde a fé em algo que está muito recente na vida dele, que é essa fé, que pode refletir também na idade dele. Ele pode ser alguém bem novo, que está descobrindo agora o lado mais obscuro da sociedade. Então a gente tem um simbolismo maior aí em torno da Faith, né? Tudo por causa da personagem que nem é a principal, é só a esposa dele que aparece ali em alguns momentos do conto. Mas a trama toda circunda essa personagem de uma forma muito nebulosa, assim, como se fosse uma névoa que tá ali em torno dele o tempo todo. Ele fala frases também muito importantes, porque no decorrer que ele entra na floresta, ele vê o laço da mulher, ele procura onde as pessoas estão se reunindo, né? E ele acaba por procurar essa mulher ali no meio daquelas muitas caras familiares que ele vê. E ele fala assim: a minha Faith se entregou. Ele fala: mas onde está a minha Faith? Então são coisas do tipo: a minha fé se entregou, aonde está a minha fé, né? E ele grita muitas vezes o nome dela quando ele a vê, até que ele perde a memória, né? Perde a consciência ali do ato, da cena que ele tá vendo. Então é um homem que deixa a fé em casa e a perde no decorrer do caminho, né? No decorrer que ele entra ali nessa floresta. E ao mesmo tempo, complementando essa tua análise, a gente pode pensar no rosa como um símbolo não só de pureza, mas de inocência também, e quem perdeu, no fim, a fita foi a própria Faith, né? E ela é vista depois no ritual. Então, além do próprio protagonista ter perdido a fé, a Faith, né? A própria Faith também perde, de certa forma, a inocência ao se juntar com as outras pessoas dessa sociedade, né? E por fim, eu gostaria de falar do protagonista desse conto, Goodman Brown. Também a começar pelo nome, né? Uma tradução livre de Goodman Brown seria um bom homem, né? O nome Goodman, um homem bom, e Brown, a cor marrom. E o que isso indica, né? Qual é a simbologia desse próprio nome, né? A gente sabe que é um jovem rapaz casado e que no início do conto parece que ele internaliza esses valores puritanos, né? Puritanos, eu digo do puritanismo, que é esse movimento religioso ultraconservador que estava em voga nos Estados Unidos do século XVII, quando se passa a história. E aqui, hoje, no Brasil, né, ele poderia ser considerado o que a gente conhece como um cidadão de bem, né? Enfim, casado com as instituições, enfim, o casamento como uma instituição que reforça esse ideal puritano. E a cor marrom, né, nós podemos atrelar ela como um símbolo da terra mesmo, do que esse protagonista ele passa por uma jornada, ele vai pela floresta, e o marrom também traz essa ideia de pés no chão,
estabilidade, né? Porque ao mesmo tempo ele tem toda, como o Rubens falou antes, né? Em momentos de conflito, esse protagonista recorre à fé, né? Então ele tá sempre com os pés no chão, ele tá duvidando toda vez que acontece algum fato, algum evento quase fantástico, né? Nessa jornada dele na floresta. E a gente pode pensar nesse personagem, protagonista, Goodman Brown, em 3 tempos, né? Antes da floresta, em que ele realmente, de fato, né, internaliza todos esses valores religiosos, puritanistas, durante a jornada, em que ele, primeiramente, ele é exposto a coisas desconhecidas, ou seja, a fé dele e as convicções são postas em provas por estar em contato com coisas que ele não conhece, né? Conhecer outros lados para além desses dogmas religiosos, né? Se a gente for pensar na sociedade da época. E vale a pena mencionar aqui que os puritanos, eles cometeram genocídio com indígenas americanos na época, né? Colocaram fogo. Tanto é que esse próprio personagem, ele se assusta uma hora achando que na floresta vão encontrar indígenas, né? Ou seja, ele reflete, digamos assim, no início esses valores puritanos. Durante a jornada, enfim, ele começa a questionar todas esses dogmas internalizados por ele, né? Seja pela floresta, como uma personagem, como o Max mencionou antes, seja pelo encontrar esse homem misterioso, a encontrar a professora de catequese e ouvir a própria esposa, ver outras figuras importantes da sociedade e o próprio ritual, que depois a gente vai comentar mais. E a terceira parte desse personagem acontece no fim, quando ele, logo depois que ele retoma a consciência, perde a consciência e retoma, e ele vive, então, ele vive pensando e questionando todos esses dogmas religiosos. Tanto é que ele duvida e se afasta das pessoas. Depois desse choque ideológico, digamos assim, que ele teve na floresta, quando ele retoma a consciência, né, que também é uma outra simbologia, né, ele retoma a consciência, ao mesmo tempo que ele perde a fé, né, uma dualidade aí entre fé e razão, ele começa a se afastar das pessoas, inclusive da própria esposa, né? Então, no fim, né, de certa forma, a gente pode pensar como esse conto como uma grande simbologia, uma grande alegoria dessa perda da fé e um despertar da própria consciência a partir desse protagonista, Young Goodman Brown. Um dos elementos mais interessantes e horripilantes dessa história é o ritual satânico, dá para se dizer, demoníaco, não sei, em que o protagonista ele avista nessa floresta, né? E eu acho que esse elemento é bem importante na narrativa por representar o clímax dessa história. Então, para explicar um pouco e falar sobre esse ritual, gostaria de convidar o Max para, enfim, falar melhor sobre essa parte. Sim. Após a análise com o Rubens, eu havia comentado que o meu personagem preferido e a minha cena preferida havia sido o senhor, o velho, o viajante ou também o demônio. Não explicitamente dito assim no conto, mas que a gente consegue entender pela influência que ele tem. Então, o Young Goodman Brown, ele acaba se encontrando com o senhor durante o caminho na floresta, e aos poucos ele vai percebendo que não é apenas um senhor que está viajando junto com ele, que na verdade é uma presença um pouquinho mais sombria, poderosa, com influência que aparenta ter viajado o mundo inteiro. O Young Goodman Brown até um momento comenta que, olha, com certeza ele estava na corte do rei, ele conhece muitas pessoas, ele consegue influenciar vários elementos ao redor dele. A gente entrando também no simbolismo, o senhor, ele aparenta ser muito uma versão mais velha do Young Goodman Brown, tanto que em alguns momentos do conto, outros personagens chamam-o de apenas Goodman Brown, não apenas Young Goodman Brown, mas como se fosse realmente um parentesco ali. Ele comenta que conheceu o pai do Young Goodman Brown, conheceu o avô do Young Goodman Brown, onde ele também comenta que ele auxiliou nas jornadas, tanto do pai quanto do avô dele, contra as bruxas e contra as guerras, contra os membros indígenas ali ao redor da área. Nós também temos o encontro com a professora da catequese,
onde ele oferta um cajado que ele tem, onde é suspiciosamente parecido com uma cobra. E o Young Brown até comenta que às vezes parece se mexer, e ele oferece esse cajado para a professora da catequese e ela simplesmente desaparece, deixando o Young Brown enlouquecido, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Ao longo, então, da floresta como personagem e a jornada do senhor do demônio com Young Brown, existe um momento onde o demônio desaparece, o que leva o Young Brown a começar a ficar louco e comentando sobre a risada que a floresta está tendo com ele, sobre o laço da Faith Rosa que cai do céu, onde culmina no momento onde ele oficialmente perde a fé, perde a minha Faith, como o Rubens comentou. E ele gradualmente percebe que ele está indo diretamente para a comunhão do mal, pro ritual do fim do conto. Aí a gente tem uma representatividade muito grande também da existência da floresta enquanto personagem, porque ela guia, é como se a floresta trouxesse essas pessoas ao encontro do Goodman Brown, do jovem Goodman Brown, para encaminhá-lo para aquele lugar, como se fosse inevitável a chegada dele ali, como se ele tivesse realmente que descobrir, né, o que estava acontecendo, qual era o motivo das pessoas estarem se reunindo no meio da floresta naquele horário. E a crítica que ele faz, principalmente aos pais dele, aos avós e aos pais dele, nesse caso, eu acho que ela é bem explícita no momento em que o homem, né, tido como a presença, a criatura, enfim, o sacerdote obscuro, O viajante. o viajante, ele vai ter também uma característica do tipo, eu estive com seu pai, eu estive com seu avô, eu os conheci, eu os ajudei. Então, tipo, é uma crítica que ele faz aos próprios puritanos de que o diabo estava presente quando eles queimavam as pessoas. O diabo esteve presente quando eles assassinaram outras pessoas. Então, ele traz uma maldade para algo ruim feito em nome de Deus ali. Eu acho que é uma representação bem boa. E lembrando que Salem, a cidade que se passa o conto, né, ela ficou conhecida historicamente pela caça às bruxas, né, lá em Massachusetts. E hoje em dia, eles ressignificaram esses eventos, tanto é que um dos Halloweens, a festa de Halloween mais famosa dos Estados Unidos, se passa lá em Salem. Então tem toda essa mística envolvendo a própria cidade do conto, né, que se desenvolveu até hoje, né. Acho que a gente pode dar continuidade também tratando de outros elementos, como acho que a principal simbologia do conto sendo a hipocrisia religiosa. Porque após Young Brown se encontrar no ritual, onde nós, como leitores, percebemos também que desde o começo ele já sabia onde ele estava indo, ele acabou não relatando para Faith, fica meio ambíguo, mas ele estava sendo direcionado desde o começo àquele local. O demônio então se apresenta na sua forma macabra e ele começa um ritual onde ele basicamente reúne todos os membros da sociedade que já tinham aparecido no conto antes, a professora da catequese, os outros membros da sociedade, tanto religiosos quanto políticos, e ele basicamente mostra para todos eles o quanto eles são hipócritas religiosamente, pois mesmo sem talvez a influência dele inicial, vários deles, homens mais velhos, conversavam com meninas mais novas. Várias meninas mais novas realizavam abortos, onde ele dizia que apenas o único convidado era o demônio, não haviam comentado com mais ninguém. Onde filhos mais jovens aguardavam a morte dos pais para conseguir ter as terras desses pais depois para si. E onde também mulheres em casamentos infelizes botavam remédios ou medicinas diferentes nas bebidas dos seus maridos para que eles adormecessem uma última vez. E ele comenta que todas essas ações foram sem a influência dele, onde eles são muito hipócritas de se agarrarem à religiosidade, porém botarem a culpa nele, sendo que em vários momentos ele era o único que estava compadecido com todos eles e que, no final, o mal era a natureza deles mesmos. O mal é a natureza humana e eles não podem pôr a culpa no demônio nesses casos, pela todas as ações que eles acabaram comentando. Essa primeira temporada do Palavra Falada está discutindo obras literárias dos Estados Unidos do século XIX.
E isso se deve porque todas as obras que a gente debateu aqui no Palavra Falada, nesses 5 episódios, foram discutidas em sala de aula. E eu gostaria de perguntar para Rubens e para Max, como que foi a experiência, né, de trabalhar com Ian Goodman Brown em sala de aula? Primeiro, vocês poderiam falar como que foi a dinâmica e depois o que que vocês acharam dessa dinâmica, quais foram as principais dificuldades e quais os principais aprendizados que vocês tiram dessa análise que vocês fizeram em sala de aula? Não sei quanto ao Rubens, a gente trabalhou muito bem em dupla, acho que até tinha sido a primeira vez que a gente teve um trabalho juntos. E confesso que a experiência foi muito positiva, porque mesmo dentro da universidade, e às vezes principalmente lidando com literatura, nós fomos posicionados como professores. Nós tivemos que encarar o texto, a gente teve que entender como trabalhar a língua inglesa associada à literatura, e nós tivemos que montar uma aula, todo um seminário, pensar em questões, pensar em como mostrar a interpretação que a gente teve, como pensar no visual, para conseguir passar para os nossos colegas. E acredito que tenha sido muito positiva, tanto que acabou resultando no podcast agora também. Assim, trabalhar com as obras que a gente trabalhou no geral, não falo só por mim, não só por nós dois, pelos outros colegas também que desenvolveram atividades sobre outras obras, é importante da gente ver que a literatura, no fim, ela tem uma função que, como professor, eu sei que não é fácil, né? Que ela incomoda socialmente. O principal ponto da literatura é que ela incomoda. Ela existe para incomodar. E a gente precisa, nós, enquanto professores, a gente precisa perceber esse incômodo e guiar ele de uma forma que os nossos alunos percebam o mundo que eles vivem, né? E isso eu acho que é o principal ponto da literatura. Ela é um reflexo muito claro do tipo de sociedade, do tipo de ambiente que a gente vive, lugares que a gente ocupa. E Youngman Brown não fica longe. A gente tem aqui o puritanismo, né? 1835, quando foi escrita essa obra. E a gente vê uma onda de conservadorismo, por exemplo, hoje. Não que seja a mesma coisa, são coisas bem diferentes, são momentos muito diferentes, mas a gente percebe ainda semelhanças nesse discurso, né? E nós, enquanto professores, é nossa obrigação social de levantarmos esses debates para que os nossos alunos entendam que existe um movimento no momento presente que se assemelha a um momento no passado, quais as proximidades, quais as distâncias que tem um do outro. Eu acho que o papel do professor ele é muito desafiador porque nós temos que limitar isso, a gente tem que nivelar isso para cada tipo de aluno, cada grupo, e a gente entende que algumas pessoas não vão se sentir tão agradáveis falando nesse tópico, e tudo bem. Como eu disse, a literatura incomoda, e parte de viver numa sociedade é a gente estar incomodado com alguma coisa, né? Até porque o incômodo faz a gente resolver um problema. Então, acho que, em especial, a literatura, nesse ponto aqui, nessa obra em específico, ela carrega uma simbologia muito grande que enriquece muito o ambiente de sala de aula. E por isso que a gente acredita que a literatura é muito importante para os professores, hoje em dia ainda. E pensando no ensino básico, vocês recomendariam para professoras, professores em geral, trabalhar com Ian Goodman Brown em sala de aula? Olha, assim, é complicado. Talvez partes, aspectos de simbologia, aspectos de metáfora, aspectos de análise de narrativa de literária, mas se Youngman Brown no ensino básico talvez seja o melhor conto, acho que ainda não. Acho que quando a gente vai ali para o ensino médio, talvez. Ensino fundamental a gente pode trabalhar com vocabulário, tem muito, muito, muito vocabulário importantíssimo, assim, quando a gente vê a obra em inglês, é uma obra muito difícil de ler. E ela é muito rica com adjetivos, com características, ela dá muitas características para a floresta, para as pessoas. Então, acho que ela tem ali dá para se desenvolver alguma coisa envolvendo um vocabulário, né? Numa interpretação básica. No ensino médio, ela pode ser levantada como debate, ela pode ser trabalhada na área de gramática, interpretação textual, que é muito importante, especialmente por conta dos vestibulares e Enem. Então, assim, ela pode ser de valia, mas o professor deve nivelar bem o conteúdo para que o tiro não saia pela culatra. Pensando no público também, né? Sim, com São os certeza. alunos, né? Acho que isso é super importante.
E mais uma pergunta, né? Uma das dinâmicas que vocês tiveram que fazer em sala de aula foi preparar uma aula sobre Young Goodman Brown, né? O jovem Goodman Brown. E vocês se lembram de alguns pontos que gerou debate e interesse em sala de aula? Um dos pontos que mais, assim, gerou, enfim, um feedback do pessoal. Eu acho que o aspecto simbólico foi o que começou a discussão, quando a gente entrou no nome da Faith, com relação à fé, na cor rosa, em relação ao laço dela durante o conto. Tivemos algumas discussões quanto ao papel do demônio, do viajante, e também do destino do Young Man Brown, o quanto essa quebra de fé acabou alterando ele depois da história. Sim, eu percebi bastante que a Faith liderou, assim, a interpretação geral, sabe? Ela puxou muito a galera, tipo, fé. Aí a gente lia uma partezinha, onde está a Faith? Aí, tipo, o pessoal foi, ai, olha, tá se remetendo à fé. Então, foi bem interessante de ver como que essa interpretação do simbolismo enriqueceu muito. Eu acho que foi o carro-chefe mesmo Sim. do plano. Bom, então a gente já está na reta final desse episódio do Palavra Falada. E antes da gente acabar, eu gostaria de pedir para Max e para Rubens recomendarem, deixarem outras recomendações de obras, não só literárias, mas em outros meios, assim, para quem já leu o Jovem Goodman Brown e gostou, e para quem não leu, mas se interessou por esse tema. Vocês poderiam recomendar algumas outras obras? Sim. Existe um desenho animado, mais ou menos inspirado nessa obra, se eu não me engano, é da emissora Cartoon Network. Se chama Over the Garden Wall, onde também trata sobre dois irmãos viajando numa floresta escura e conhecendo vários aspectos religiosos, talvez não tão agradáveis assim. Existe um jogo chamado Town of Salem, onde envolve uma votação com personagens da época puritana, onde o objetivo é se conhecer e confiar e desconfiar um dos outros. E também existe uma obra do Stephen King chamada The Man in the Black Suit, que o próprio Stephen King comentou que Young Memoir foi uma das principais inspirações. E acho que o Rubens tem mais alguma. Nossa, eu tenho bastante. Assim, é um tema muito agradável para mim. Então, eu tenho algumas recomendações bem pontuais, assim. Elas são pontuais, mas elas são importantíssimas. Eu trouxe uma série de TV, que é American Horror Story Coven, especialmente porque ela leva ali uma característica do peso que a palavra bruxa carrega, né? E, enfim, toda a superstição que envolve essa palavra também. Tem alguns filmes, a gente tem Da Magia e a Sedução com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, ali, se eu não me engano, é de 91. Esse filme é muito bom, recomendo bastante. Ele é uma comédia romântica bem família, assim, então podem assistir sem problemas maiores. A gente tem Hocus Pocus, que é traduzido para o português como Abracadabra. É um filme, se eu bem me lembro, de 95, mas tem uma versão atual, né? Tem um 2 desse filme, tem uma segunda versão, muito bom também. Como ele é comédia, então ele é para todos os públicos, sintam-se à vontade para assistir. A gente tem Convenção das Bruxas, né? Um clássico que agora tem um remake com a Anne Hathaway. E de livros eu trouxe dois. Um francófono, de literatura francesa, e um hispânico, né? De literatura espanhola. Vai ser o Sorcière, que é da Alix Paré, que é um livro que fala sobre a posição da bruxa, né? Da palavra bruxa na sociedade ocidental. E a gente tem Cupim, da Laila Martinez, que ele conta a história de uma família de mulheres que vive em uma cidade, elas são retratadas como bruxas, e carrega ali um teor mais feminista, é uma leitura bem agradável. Então, essas são as minhas recomendações. Então, o Palavra Falada fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise do conto O Jovem Goodman Brown, de Nathaniel Hawthorne. Se você não leu, então a gente sugere que você leia esse conto. E se você já leu, espero que as discussões que a gente trouxe tenham expandido o horizonte de leitura. Até a próxima e isso aí. Tchau, gente.